O seu AutoCAD trava muito quando você vai aplicar rachuras. Então, uma das maiores causas de travamentos no AutoCAD são as rachuras. Eu vou fazer esse vídeo aqui ensinando algumas dicas para vocês, né? Para o AutoCAD travar menos na hora de você aplicar rachuras. Sabendo que o momento de aplicar rachuras é algo problemático, então a gente tem que preparar o arquivo antes, né? Então é bom utilizar o comando purge, porque ele vai limpar as impurezas do arquivo, né? Vai dar uma limpeza no arquivo, então isso vai diminuir o tamanho dele, certo? Então você vai digitar purge e clicar aqui em purge all. Ele vai fazer uma limpeza e após isso você salva o seu arquivo, tá? Antes de você começar a aplicar as rachuras. A primeira dica é a seguinte: quando você vai aplicar as rachuras, geralmente o pessoal deixa para aplicar a rachura por último. Então, o projeto já está com os blocos e tudo mais. Só que quando você aplica uma rachura em um determinado ambiente, esse ambiente está com os blocos, né, o que vai acontecer é que o AutoCAD ele vai demorar para calcular todas essas arestas aqui, sendo que se tivesse sem os blocos, tivesse apenas o quadrado, ele ia calcular apenas o quadrado. Então, quanto mais informações tem para que o seu AutoCAD leia essas informações, ele vai demorar para pensar, vai demorar para calcular, e isso pode fazer com que o seu AutoCAD trave. Então, aplique as rachuras antes de aplicar os blocos. E caso você já tenha colocado os blocos, você tem duas opções. Então você pode colocar esses blocos em uma determinada layer e congelar essa layer. Aqui vamos congelar essa layer aqui, móveis, certo? Aí ele fica apenas o espaço e aí você pode vir com o comando rachura e clicar. Opa, você vem com o comando hatch, né, para aplicar a rachura nesse ambiente. Então, como tem apenas um quadrado, ele vai calcular muito mais rapidamente e vai travar menos, certo? Então, você pode tanto desativar a layer, ou você pode mover esses blocos para um lado. Vamos mover aqui para um lado, digitar 3, né? Para mover com uma distância específica. Aí você move para os lados e aplica a rachura. Depois você volta e move de novo, digitar 3 metros, né? 3 metros à esquerda, aí ele vai para a posição onde estava. Só que eu acho mais fácil se você desativar a layer, porque aí você não precisa ficar movendo os blocos e tudo mais. O ruim dessa dica é o seguinte, que você precisa ter blocos rachurados para funcionar. Porque senão ele não vai sobrepor a rachura, entendeu? Então, se o bloco não tiver rachura, a rachura do piso, no caso, vai aparecer. Então, é bom você ter blocos rachurados. Se você não tem condições de comprar um template, uns blocos rachurados, olha, os meus blocos vêm todos rachurados, blocos dinâmicos também aqui para vocês, certo? Então, se você não tem condições de adquirir um template, você pode fazer os seus próprios blocos, né? Eu posso fazer um vídeo ensinando como rachurar os blocos, certo? E vale a pena, pessoal, porque você se organiza, você vai ter um arquivo aí você vai utilizar para a vida inteira, e vale a pena deixar os blocos, eles ficam mais bonitos e também facilita nessa questão da aplicação das rachuras. E eu posso fazer um vídeo para vocês ensinando como colocar as rachuras no bloco e criar um bloco, enfim, como personalizar um bloco, não deixar apenas aquele bloco simples, né, apenas com as linhas sem rachura nenhuma, etc. Outra dica que eu posso dar para vocês é que se o arquivo for muito grande, né, o local a ser preenchido pela rachura for muito grande, você pode subdividir ele em segmentos e assim você vai clicando nas rachuras nos lugares um por um. Então, ao invés de você colocar muito grande, né? Aqui eu fiz bem simples, né? Um retângulo, mas às vezes quando é muito orgânico, né? Ou quando tem quando é muito orgânico ou uma forma muito diferente, o AutoCAD também ele vai demorar para calcular.
E aí você pode simplificar diminuindo o tamanho dessas áreas a serem preenchidas pela rachura, entendeu? E aí você vem com o comando RET e vai clicando um por um. Então, quando for muito grande, faça essas subdivisões, que também vai facilitar o AutoCAD na hora de fazer a leitura da área a ser preenchida. Se você ficou interessado em adquirir esse template, os links estarão disponíveis nos comentários de forma fixada e também na descrição do vídeo. Você pode acessar os sites, assistir aos vídeos, baixar a amostra grátis e testar as funcionalidades do template antes de adquirir ele. É isso, o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.